Muito bem. Bom, um prazer estar aqui. Eu falei sobre prazer e nossa primeira mensagem sobre a palavra de Deus está no Salmo 1. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá e nós vamos falar sobre isso, sobre o prazer na lei do Senhor. Salmo 1. Um salmo bastante conhecido por nós, mas que sempre vale a pena meditarmos, pensarmos, retornarmos a ele, principalmente quando nós estamos num momento como esse, abrindo o ano e começando a pensar sobre estudos na escola dominical, sobre a palavra de Deus, a importância da palavra de Deus, o lugar da palavra de Deus na nossa vida. Vamos ler? Salmo de número 1, diz assim: Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. A humanidade desde sempre busca prazer, satisfação, alegria, felicidade. É bom ser feliz, né? É bom ter satisfação, é bom se sentir satisfeito. Quando estamos com fome, logo queremos, que o almoço chegue logo. Teve um café agora de manhã aqui caprichado para quem chegou mais cedo. E é aquela fome de manhã, quando a gente sacia aquela fome, é tão bom, estou satisfeito. A satisfação, o prazer faz parte, é uma necessidade nossa, Deus nos criou assim. Mas aonde temos buscado prazer, satisfação, alegria? Onde está o prazer do nosso coração? Onde está a alegria do nosso coração? Muitos já se escreveu sobre isso, muitos já se pensou sobre isso, os filósofos já desenvolveram suas filosofias, os seus pensamentos a respeito do prazer, da felicidade, da satisfação. Onde está, de fato, a fonte do prazer e da alegria? Buscamos em tantos lugares, somos ávidos atrás de um novo prazer, uma nova satisfação, seja ao consumir alguma coisa, seja ao apreciar uma boa arte. Buscamos sempre, dia após dia, satisfazer os nossos prazeres, o nosso desejo. Mas o Salmo 1 vai mostrar para a gente que, de fato, existe um lugar específico onde o prazer do justo deve estar. E vocês já viram na leitura. O prazer do justo deve estar na lei do Senhor. Mas será que está lá o nosso prazer? Será que está lá o nosso coração? O Salmo 1, junto com o Salmo 2, eles formam juntos um prefácio, uma introdução para o saltério aqui. E ele foi colocado aqui intencionalmente. Salmos não foi, o livro dos Salmos não foi escrito por uma pessoa só. É uma compilação de vários salmos durante o período da história do povo de Deus do Antigo Testamento, pelo menos 1000 anos. E essa compilação foi organizada depois, como está aqui para a gente. E ele foi colocado aqui realmente por esses editores finais, com uma intenção, com um propósito, para introduzir de fato o saltério. Assim como o Salmo 150 encerra o saltério com aqueles famosos versículos: todo ser que respira, louve ao Senhor.
Ali todo o Salmo 150, é um encerramento, uma conclusão do saltério. Então, assim como o Salmo 150 convida todos a louvarem, todo ser que respira louve ao Senhor, o Salmo 1 abre o saltério intencionalmente com um foco tendo na lei do Senhor, na obediência à Torá, aos mandamentos, às instruções do Senhor, mostrando que o justo deve de fato ter o prazer na lei do Senhor, diferente dos perversos, diferente dos ímpios. Quando o leitor lê esse salmo ou escuta esse salmo cantado, ele vai se identificar com um ou com o outro. Eu costumo dizer que existem só 2 tipos de pessoas no mundo: o justo e o ímpio. Não existe outro tipo. Então, quando lemos o Salmo 1, a gente começa: será que eu me vejo no justo ou me vejo no ímpio? Quem sou eu aqui nesse Salmo? Quem sou eu? É quando lemos a história de Caim e Abel e olhamos: quem sou eu ali? Né? Com quem eu me identifico ali? Então, naturalmente, quem lê o Salmo 1 vai se identificar com um ou com o outro, e a mensagem sutil aqui é: quem está entrando nesse salmo, começando a ler esse saltério, começando a desfrutar das maravilhas existentes desse livro dos salmos, deve ter a consciência de quem ele é. Você não entra no saltério de qualquer forma. É como entrar num templo no Antigo Testamento. Para você entrar, você não pode entrar de maneira impura. Só os puros podem entrar ali. Só aqueles que foram purificados, só aqueles que foram santificados poderiam entrar para adorar no templo. Só o sacerdote no lugar santo, só o sumo sacerdote no santo dos santos. Só o justo tem lugar diante da presença de Deus. E o livro dos Salmos é o lugar diante da presença de Deus. É onde os justos oram, onde os justos adoram, onde os justos descrevem as suas lutas, as suas tribulações, angústias, mas também o seu amparo diante da face do Senhor. O livro dos Salmos é caminhar, é viver, é desfrutar da presença de Deus. Então esse Salmo 1 já é colocado logo no início aqui, na abertura, para mostrar que quem entra pela porta desse salmo, quem começa a ler o saltério, precisa ser justo, precisa de fato encontrar o caminho da justiça. Assim como num santuário físico, somente o santificado, o justificado pode ali entrar. Nesse santuário literário que é os Salmos também, só entra aqui quem é justo. Só vai poder desfrutar dele quem é justo. Então, as orações do saltério são fundamentadas e dependem da piedade e da obediência à lei do Senhor. As orações aqui descritas, elas são fundamentadas e dependem da piedade e da obediência à lei do Senhor. E nós podemos dividir, pelo menos assim, em 3 partes. Existem algumas maneiras de dividir esse texto, mas 3 partes, nós podemos dividir do versículo 1 até o versículo 3, a primeira parte, e depois nós podemos dividir do versículo 4 e 5, e por último, o versículo 6 isolado para concluir esse salmo. E desses primeiros 3 versículos que nós temos aqui, eles vão relatar a bênção sobre os justos. Que é bem-aventurado aquele que não e não. 3 negativas aqui. Então, esse salmo, ele abre descrevendo aquele que é abençoado, bem-aventurado, feliz. E tem esse paralelismo aqui indicando algumas negativas. É aquele que de fato vive diante de Deus como justo. Ele não faz essas 3 coisas aqui. E quais são elas? Ele não anda em sintonia ou no conselho com os ímpios. Ele não anda no conselho dos ímpios. Andar é estar associado, é aceitar a sabedoria que vem de outro lugar, o conselho que vem de outro lugar, e não da lei do Senhor.
E já dá para perceber de cara que o conselho do ímpio, como nós vamos ver no versículo 2, é contrário à lei do Senhor. E quando há falta de conhecimento a respeito da lei do Senhor, da palavra do Senhor, nós podemos confundir um conselho de um ímpio com algo bom, agradável. Talvez um princípio legal a ser seguido. Então, se eu não conheço bem a lei do Senhor, eu posso ser enganado pelo conselho dos ímpios e achar que estou fazendo algo muito bom. Estou tomando uma boa decisão. Daí a importância de nós falarmos sobre escola bíblica dominical, estudo das Escrituras. Sempre, sempre e sempre precisamos aprender. E aqui há uma evolução no Salmo, há um paralelismo aqui que ele evolui. Andar no conselho dos ímpios é o primeiro passo. Mas além disso, ou um passo a mais, um pouco mais perigoso, é se deter no caminho dos pecadores. É a continuidade do versículo 1. Não só andar nos seus conselhos, mas se deter no caminho deles. É parar no caminho deles, é entrar por essa vereda obscura. E aqui as coisas acontecem assim meio que devagar mesmo. O engano, ele não chega de supetão para te assustar. As coisas vão devagar. É uma coisinha aqui, uma coisinha ali, um conselho aqui, um conselho ali. E a gente vai achando isso legal. E a gente ouve, hoje em dia, muitas vozes, né? Há muitos conselheiros por aí, nas redes sociais. Muita coisa, né? E a gente, às vezes, acha, isso aqui parece ser bom. Quando eu menos percebo, eu não estou só ouvindo o conselho, eu estou detido no caminho desses pecadores. É a ideia que o Novo Testamento, Paulo usa bastante essa palavra de enredar, né? Então, essas sutilezas que vão nos enredando aos poucos. E aí eu estou preso no caminho. E quando menos percebo, eu estou no terceiro passo e último, assentado na roda dos escarnecedores. E aqui também há uma evolução nas palavras usadas para descrever quem é esse ímpio. Primeiro o texto fala conselho dos ímpios. O ímpio é aquele que não conhece a Deus. É o ímpio. Segundo, caminho dos pecadores. Não é só aquele que não conhece a Deus, mas que vive na prática do pecado. Esses são os pecadores. E há uma evolução ainda maior, que é se assentar na roda dos escarnecedores. Então, a evolução aqui envolve tanto aquele que começa a entrar no conselho, se deter no caminho, aceitar o conselho, se deter no caminho, depois se assentar na roda, mas também vai piorando o nível dos pecadores, dos ímpios aqui. Então, são ímpios, depois pecadores que praticam o pecado e depois escarnecedores. Então, os escarnecedores são aqueles piores de todos, que além de serem ímpios, além de praticarem o pecado, eles escarnecem. Eles escarnecem daqueles que são justos, eles escarnecem de Deus, eles zombam de Deus, eles zombam da lei do Senhor. E dizem, isso aqui é algo ultrapassado. Você segue isso? Você vive isso aqui? Não acredita. Você é um louco, um fanático. Esses são os escarnecedores. São esses que a gente não deve lançar pérolas para eles. Mas é interessante que o texto continua, mostrando o contrário, o oposto disso, no verso 2. Com uma ênfase máxima aqui, o salmista quer descrever o caráter daquele que tem a confiança no Senhor. Ele não confia naqueles que não conhecem a Deus. Ele não confia como fonte de sabedoria algo que está longe. A sabedoria
terrena, a sabedoria humana, a sabedoria ímpia, mas ele vê, de fato, que a verdadeira sabedoria, o verdadeiro ensino, a verdade está na lei do Senhor. Então o salmista vai pronunciar agora de maneira positiva. No verso 1, de maneira negativa. Não, não, não. E agora, o que o justo faz? O que o bem-aventurado faz? Mas antes é bom explicar esse termo bem-aventurado. Bem-aventurado ressalta aqui um estado de alguém que é feliz, um estado de felicidade. E a felicidade em si não é algo errado. Por muito tempo, e ainda hoje, muitos crentes acham que ser alegre ou feliz, isso é meio carnal. Não é muito legal. Mas não, a Bíblia diz que é bem-aventurado o justo, é feliz. Tem um estado de espírito alegre. A alegria faz parte do fruto do Espírito. E não depende das circunstâncias. Não é o bem-aventurado aqui, abençoado, não é o mesmo abençoado de uma outra palavra que aparece no Antigo Testamento que tem a ver com algo que Deus declara sobre o justo, ou um favor de Deus sobre o justo. É um outro tipo de bênção, mas elas estão relacionadas. Então, quando a gente começa a ler as Escrituras, ver como elas estão relacionadas, por exemplo, Deuteronômio 28, a bênção de Deus sobre o povo lá é outra. É uma outra ideia, é aquilo que Deus faz em favor do seu povo. Não ressalta tanto o estado de felicidade do justo, mas aquilo que ele recebe da parte de Deus, uma bênção de Deus, né? Porém, quando o justo recebe uma bênção de Deus, ele responde com um estado de alegria, satisfação e felicidade. Então, essas duas bênçãos, o abençoado e o bem-aventurado, estão relacionadas no Antigo Testamento. Então, a obediência na lei, em Israel, sabia-se muito bem disso, redundava em bênçãos para o seu povo, para o povo de Deus. Quando eles eram abençoados, eles respondiam com alegria e adoração, como nós fizemos aqui. Um estado de alegria. O bem-aventurado adora com alegria. Então nós lemos o profeta Isaías, por exemplo, quando ele fala de alguns dos cânticos do servo, a partir do capítulo 40 para frente, e ele fala da obra do servo e logo em seguida tem um cântico, que é uma resposta a essa obra de redenção que o servo realizou. Então esse estado de bem-aventurança é o estado daquele que já foi alcançado por essa graça de Deus. Já foi abençoado por Deus. Então ele é feliz, porque a sua satisfação não depende mais das circunstâncias, mas ela tem um lugar, ela tem uma âncora. O seu prazer está na lei do Senhor. Onde está o seu prazer? Tudo aqui no Salmo 1, quando se diz respeito ao justo, pressupõe um relacionamento harmonioso entre o justo e o Senhor, que tem a ver com a satisfação na lei do Senhor e a obediência à lei do Senhor. Esse relacionamento com Deus transborda para um relacionamento com o próximo também, como os 10 mandamentos ensinam, harmonioso, que também gera alegria e satisfação na comunidade, no povo de Deus. Então, quando temos alegria e satisfação em Deus e na lei do Senhor, também teremos alegria e satisfação na comunhão, na igreja, no estudo comunitário da palavra. Então, nessa declaração positiva aqui, o seu prazer está na lei do Senhor, está a chave para a compreensão do que é de fato ter um coração justo. O coração humano é enganoso, a palavra de Deus diz isso, e desesperadamente corrupto. Desesperadamente corrupto. Naturalmente, o nosso coração não tem prazer na lei do Senhor. Nós temos prazer em satisfazer os nossos desejos, a nossa carne.
Mas quando temos o coração regenerado e alcançado pela graça em Cristo, Ele muda a disposição do nosso coração. É um novo coração. E como Deus já havia dito por meio do profeta Jeremias, Ele ia escrever a sua lei aonde? Nos corações. É no coração. É a partir de lá, o justo começa a ter prazer na lei do Senhor. É ali que está o nosso tesouro. É ali que está o nosso deleite, ou deve estar o nosso deleite, o nosso tesouro. É na instrução divina. E lei do Senhor aqui não são só os 10 mandamentos, alguns dizem que sim, ou as 613 leis que seguem os 10 mandamentos. Não, a lei do Senhor aqui é toda a instrução de Deus. Tudo aquilo que Deus disse, tudo que Deus falou, tudo que saiu da boca de Deus, que foi registrado, os decretos de Deus, tudo é a lei do Senhor. Será que nisso está o nosso prazer? Será que é por isso que você está aqui, nessa abertura de escola bíblica dominical? Será que é por isso que você se dedica à leitura, ao estudo das Sagradas Escrituras? Não devemos estudar as Escrituras pelo conhecimento em si. Não devemos ter prazer apenas em conhecer intelectualmente, discutir teologia intelectualmente. O chamado das Escrituras, o chamado de Deus para nós é para termos prazer na própria lei, nos seus princípios, nos seus valores, na sua justiça ali revelada. O prazer do justo não está só na lei. Essa mesma palavra aqui, prazer, aparece nos Salmos, por exemplo, o Salmo 111, 2, que diz que o prazer do justo também está nas obras de Deus. Olha que coisa linda. O Salmo 111, 2 fala assim: grandes são as obras do Senhor, consideradas por todos os que nelas se comprazem. A ideia é os que nelas têm prazer. Então, aquele que tem prazer na lei do Senhor também tem prazer nas obras do Senhor. E nas Escrituras, no Antigo Testamento, a palavra do Senhor, ela produz obras, ela produz redenção. Então, quando olhamos para aquilo que Deus fez, não só na criação, mas também a sua obra redentora, temos prazer nisso. Porque tudo que Deus fez é bom. Gênesis 1:31, tudo que Deus fez é muito bom. Não temos prazer nas obras da injustiça, não temos prazer nas obras da carne, devemos ter prazer nas obras do Senhor. Então isso significa que ter prazer na lei do Senhor, ter prazer na obra do Senhor, o que está por trás disso é que na realidade o justo é chamado a ter prazer no próprio Deus. Como que Deus se revela? Na sua lei, na sua palavra e nas suas obras. Então, na realidade, o que está por trás de tudo isso é um chamado para termos prazer em Deus, no próprio Deus. Nele está a satisfação plena, em Deus. Bom, John Piper fala muito sobre isso, né? Sobre essa ideia de prazer, o chamado hedonismo cristão, de ter prazer em Deus. E quanto mais nos satisfazemos nele, mais ele é glorificado em nós. Quanto mais nos alegramos nele, mais a glória dele é vista em nós. Mais o glorificamos, mais o honramos. Ter prazer em Deus. E não em se assentar na roda dos escarnecedores. E não no conselho dos ímpios. Não no caminho dos pecadores. O oposto, na lei do Senhor. Mas como é um desafio para nós? Já pensou? Porque por mais que tenhamos um coração regenerado, por mais que já fomos alcançados pela graça de Cristo,
que o Espírito Santo habita em nós e produz em nós o fruto do Espírito, ainda lutamos contra o pecado. E muitas vezes nos vemos tendo prazer no pecado. Prazer naquilo que não agrada a Deus e não na lei do Senhor. Como precisamos da graça de Deus, né? Como precisamos da misericórdia do Senhor sobre nós. E em uma das suas pregações, John Piper fala um pouco sobre isso. Ele pergunta assim: por que nós pecamos? Já pensou nisso? Sim, porque somos pecadores. Porém, pecamos porque o pecado nos promete prazer. Pecamos porque é bom pecar. Pecamos porque o nosso coração ainda luta contra isso. E muitas vezes gostamos do pecado e temos prazer no pecado. Aí o próprio John Piper responde, então, como que a gente vence o prazer do pecado? Como que a gente vence isso? Com um prazer maior, que é o prazer em Deus, que é o prazer na lei do Senhor, que é o prazer nas obras do Senhor. Um prazer maior, uma promessa maior, uma alegria maior, porque os prazeres do pecado são transitórios, mas a lei do Senhor, como diz mesmo a palavra do Senhor, permanece para sempre. A lei do Senhor permanece para sempre, então o prazer nele, nesse Deus eterno, é um prazer eterno. Temos prazeres em muitas coisas, e não é errado a gente se alegrar com muitas coisas, né? Prazer de assistir uma boa partida de futebol, para quem gosta de futebol. Prazer de ver uma boa obra de arte. Prazer de comer bem, de estar com os amigos, nas amizades. Temos prazer em muitas coisas. E não há nada errado nisso. Mas será que temos prazer em Deus? O prazer em Deus nos levará a nos dedicarmos mais a Ele, mais às Escrituras, mais ao estudo da palavra, mais ao tempo com Ele, mais a servi-lo, mais a amá-lo, mais a obedecê-lo. E qual é o resultado disso tudo? No verso 3 para frente. O verso 3 encerra essa primeira parte mostrando o resultado. O justo que tem prazer na lei do Senhor, ele é como uma árvore. Uma árvore. Mas não é qualquer árvore. Era uma árvore plantada junto a um canal de irrigação. Uma árvore bem regada, junto a correntes de águas. A imagem aqui, quando um israelita lesse, ouvisse esse salmo, talvez ele se lembraria daquilo que Deus falou. Que Israel foi como uma árvore que Deus tirou do Egito, né? E que foi transplantada do Egito para Canaã, e foi colocada, plantada ali em Canaã, e tornou-se uma grande árvore, segundo o Salmo 80 fala sobre isso. Israel é essa árvore. Isaías capítulo 5 também fala sobre essa videira, Israel como uma videira que foi plantada, cuidada pelo próprio Deus. Ele escolheu as melhores vides. Ele plantou no melhor lugar, no melhor terreno, outeiros férteis. Ele sachou, ele regou, ele podou. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Isaías 5 fala sobre isso, depois você lê em casa. Ele até construiu uma torre para vigiar a sua vide e proteger a sua vide. Mas aí ele diz o texto lá: eu esperava que ela desse uvas boas. Mas essa videira que Deus plantou em Canaã deu uvas bravas. E aí Deus pergunta: julguem entre mim e a videira. Quem está errado na história? Eu escolhi as melhores vides, plantei no melhor terreno, cuidei da melhor forma, fiz tudo o que era para fazer, mas não deu fruto.
julguem entre mim e a videira. O agricultor que está errado ou tem algo errado na videira? Obviamente, não precisa dar resposta a essa pergunta retórica, mas a videira tem algo errado nela. Tem alguma coisa na sua essência que não permitiu que ela desse uvas boas. E Deus fala, eu vou cortar essa videira. E vou fazer com que essa plantação vire pasto. Seja pisada pelos animais. E por que Israel não deu fruto? E por que Isaías está falando isso no capítulo 5? Por que o Salmo 80 fala sobre isso? Porque deixaram de ter o seu prazer na lei do Senhor. Israel não teve mais o seu prazer na lei do Senhor. Abandonou a lei do Senhor. Já no deserto mostrou sinais disso. Mas na terra prometida começou a enamorar com outros deuses. O seu prazer começou a ser em outros cultos. A Baal e os seus outros deuses dos cananeus. Israel abandonou o Senhor. Foi como uma esposa adúltera atrás de outros amantes. O seu prazer não estava mais no seu marido, no Senhor que o tirou do Egito. O seu prazer não estava mais na lei que foi dada por meio de Moisés no deserto. O prazer de Israel estava na idolatria, estava na incredulidade, na desobediência, na vida atrás dos prazeres carnais. E por isso Israel se tornou uma árvore que não dava fruto. E foi exilado. Foi cortado. Essa figura aqui, com certeza, um israelita que lesse esse salmo ia lembrar disso. Então essa figura aqui dessa árvore que dá frutos é o oposto disso. É aquela árvore que permanece tendo o seu prazer na lei do Senhor. É aquele justo que permanece tendo a sua alegria em Deus. E essa ideia de frutificar aqui envolve muitas coisas: vida, produtividade, fecundidade, saúde. É uma plenitude de bênção, como a ideia da vida no Éden, sem o pecado. Então, no Antigo Testamento essa ideia é bem forte. A bênção de Deus está muito relacionada a essas coisas: a fecundidade, a fertilidade, a prosperidade, ao aumento do povo, ao crescimento, a colheita abundante. Mas isso tudo remete a essa ideia do Éden, que era um lugar perfeito, de muitos frutos, de comunhão plena com Deus. Tudo parte da comunhão plena com Deus. O crente, o justo, o filho de Deus, deve perseverar na lei do Senhor. Não basta você crer uma vez. Já viu aquilo que você fazia que antes te dava muito prazer, muita alegria? Mas depois de um tempo você foi perdendo prazer nisso, talvez no seu próprio trabalho. Você começou bem, animado, ou na sua faculdade, você tinha prazer em estudar. Foi passando o tempo e você foi perdendo o prazer nisso. Você não sente mais alegria de fazer o que você faz. Até mesmo no seu casamento, quantos casamentos não vivem isso? Começam com aquela alegria, com aquele prazer de estar junto. E aí as lutas da vida, a rotina pesada, o coração nosso pecaminoso, nos afastam do outro e a gente começa às vezes a sentir que não temos mais tanto prazer de estarmos juntos. Não temos mais tanto prazer na companhia um do outro, e aí o marido prefere ficar mais no trabalho do que ficar com a esposa em casa. E às vezes, eu estou dando isso como um exemplo, porque às vezes isso acontece com relação à comunhão com Deus, ao prazer na lei do Senhor. À medida que vamos caminhando, usando a figura de Hebreus aqui 12, às vezes vamos acumulando pesos que nos atrapalham nessa caminhada, que nos distraem, que não necessariamente são pecados. Então Hebreus fala de pesos e de pecados que nos assediam. Mas às vezes vamos acumulando pecados que vão nos afastando do prazer do Senhor. Então isso não acontece só com alguém que é imaturo na fé.
mas com alguém que tem uma longa caminhada. Talvez você se vê nesse contexto hoje, caminha já há vários anos com Jesus, mas você tem perdido o prazer de estudar a palavra, de se deleitar na palavra, de orar, de ter tempo com Deus, de servir ao Senhor, de falar sobre o Evangelho. Se for essa a sua situação, meu irmão, minha irmã, o Senhor chama você hoje de manhã para de volta à fonte da vida, a voltar a ter prazer naquilo que de fato vai satisfazer o teu coração e vai fazer você frutificar para a glória dele. Prazer na lei do Senhor. Agora, e os ímpios? O verso 4 e o verso 5, o oposto. Os ímpios não são assim. Eles são como palha. Dá para perceber a figura totalmente invertida, né? Árvore, frondosa, frutífera. Do outro lado, palha. A ideia é, de fato, fazer essa oposição, esse contraste. A palha não tem firmeza. A palha, ela é seca, ela não tem vida. Ela não gera frutos. A palha não tem raízes, ela fica solta. E essa palha solta é levada pelo vento. Não tem um propósito na vida. Não gera frutos, não tem raízes, não tem conexão com a terra. Rola para lá, rola para cá, de acordo com o vento. Vive uma vida inútil e sem propósito. Deus não quer que sejamos palha. Deus quer que sejamos uma árvore frutífera, frondosa, que dê frutos. Mas a fonte disso tudo está nele. Porque os ímpios são assim, verso 5, eles não prevalecerão no juízo. Não prevalecerão nem os pecadores na congregação dos justos. Diante de Deus, eles não prevalecerão, eles serão julgados e condenados. Isso indica que os ímpios não têm lugar na congregação para cantar o saltério. Já na entrada do saltério é dito, este saltério é para que os justos cantem. É para que os justos adorem. Se você é ímpio, converta-se ao Senhor. E participe desse templo literário maravilhoso que é o saltério. E faça as suas orações. E seja por elas edificadas, por essa palavra viva que aqui está. E o Salmo encerra, então, mostrando os dois caminhos, no versículo 6. O caminho do justo e o caminho do ímpio. Então, toda a literatura do Antigo Testamento de sabedoria sempre toca nesse assunto dos dois caminhos. Esse caminho da sabedoria, da retidão, da justiça é um caminho bem iluminado. É um caminho seguro, nem sempre fácil. Jesus fala da figura dos dois caminhos no Novo Testamento, falando que é estreito o caminho que conduz à vida e largo o caminho que conduz à perdição. Fácil, aparentemente. Provérbios 3, logo no início do livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Essa ideia do caminho. O caminho do justo é aquele que não se apoia no seu próprio entendimento, abre mão do seu próprio entendimento, não ouve o seu próprio coração enganoso, mas reconhece o Senhor, considera a lei do Senhor e é por ela admoestado, advertido, repreendido, corrigido, para que o caminho fique reto, justo, bem iluminado. Esse é o caminho justo. Por isso, meus irmãos, é importante estudarmos as Escrituras. Sempre nos dedicarmos a aprender da lei do Senhor. E não só estudarmos, mas termos nela o nosso coração, o nosso prazer, o nosso tesouro. E Jesus, se a gente for pegar essa figura do justo aqui, se encaixa perfeitamente em Cristo. Ele é o justo por excelência, não é? Jesus é para quem devemos olhar se quisermos trilhar esse caminho. Jesus é o justo
descrito aqui. Não estou dizendo que o Salmo 1 fala sobre Jesus, eu só estou dizendo que Jesus é o perfeito justo, conforme o Salmo 1 descreve o caráter do justo. O Salmo 1 não é considerado um salmo messiânico, tá? Mas é um salmo que descreve o caráter do justo. E Jesus tem esse caráter. O justo por excelência é Cristo. Jesus, ele esteve com pecadores. Ele comeu na casa de pecadores. Ele andou com pecadores, ele foi criticado por comer na casa de Levi, sentar à mesa, reclinar à mesa com pecadores e publicanos. Que esse mestre de vocês pensa que ele é? Diz que é filho de Deus e está sentando com pecadores. E os fariseus tinham base bíblica para usar contra Jesus. Salmo 1. Jesus está sentando na roda dos escarnecedores. Mas não entenderam o que o Salmo está dizendo, não é? Não é o fato de você comer com eles. A ideia é que Jesus andou sim. Ele esteve perto dos pecadores. Ele esteve à mesa dos pecadores, mas ele não viveu como eles. Ele não andou no conselho deles. Pelo contrário, ele que aconselhava os pecadores. Ele não se deteve no caminho dos pecadores. Pelo contrário, ele que convoca os pecadores a seguir pelo seu caminho. Ele é o próprio caminho. Jesus não se assentou na roda dos escarnecedores, pelo contrário, ele convoca os escarnecedores ao arrependimento, a vir a sentar à sua roda, à mesa dos justos e comer da mesa santa do Senhor. O prazer de Cristo estava na lei do Senhor, nós vemos isso. A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João 4:34. O prazer de Jesus estava na lei, na vontade do Pai. E por isso, Jesus é de fato a árvore que dá muito fruto. João 15. Eu sou a videira verdadeira. Os ramos que estão em mim, esses dão muito fruto. A árvore verdadeiramente frutífera, plantada junto a ribeiros de águas, é o próprio Cristo. E nele, em Cristo, e por meio de Cristo, também somos justos, justificados pela fé. E podemos desfrutar dessa árvore e participar dessa árvore, porque Cristo infunde em nós a sua vida. E em nós somos, pelo Espírito, moldados a sermos como Jesus. Então, sendo justos, justificados, santificados em Cristo, podemos frutificar nele, não separado dele. Porque lá em João 5, sem mim, nada podeis fazer. Então não tem como eu falar assim, eu vou frutificar, eu vou obedecer à lei do Senhor, mas não vou crer em Cristo. Então eu vou frutificar, seguir. Tem muita gente tentando fazer isso. Eu vou seguir os princípios bíblicos, porque eles vão me fazer prosperar. Só que eu não sou um cristão, eu não creio em Jesus. Não vai frutificar no sentido bíblico. Pode ajudar em alguma coisa. Princípio de justiça, de equidade, mas não vai frutificar sem Cristo. Sem mim, nada podeis fazer. Então só podemos frutificar nele, que é a videira verdadeira. E para encerrar, Paulo, lá em Romanos 7, ele descreve a sua tensão pessoal com relação a vida ainda de que eu já sou salvo, mas ainda luto contra o pecado, aguardando a redenção. E nessa luta nossa diária, nós sabemos que temos que andar no Espírito e não satisfazer a carne. Mas Paulo, falando sobre isso, ele fala o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero. Esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então o querer fazer o bem está em mim, é o que ele vai dizer. Ao querer fazer o bem, eu encontro a lei de que o mal ainda reside em mim. E ele faz uma observação bastante interessante, que é a marca do verdadeiramente salvo aqui. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus.
Será que Paulo estava pensando no Salmo 1? No tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas ainda vejo na minha vida, na minha carne, nos meus membros, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, porque nele somos libertos, de uma vez por todas, do poder do pecado. E somos capacitados por ele, com um novo coração, a termos prazer na lei do Senhor, e não só no homem interior, mas praticá-la. Graças a Deus por Jesus Cristo. De maneira que eu, de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus. Graças a Deus por Jesus. Que nele somos capacitados a viver o Salmo 1, a ter prazer na lei do Senhor. Vamos orar? Querido Senhor e Pai, agradecemos ao Senhor por Tua palavra, que é viva e eficaz. Que o nosso coração tenha prazer no Senhor, na Tua palavra, nas Tuas obras. Que o Teu Espírito, Deus, trabalhe em nós de tal forma que, mesmo vivendo ainda nessa tensão, na luta contra o pecado, o nosso prazer no Senhor e na Tua palavra aumente mais e mais. Oramos assim em nome de Jesus. Amém.